Tudo que você pensa, pensa ao contrário. Esse é o livro que eu li hoje, comecei a ler hoje, terminei hoje em menos de 2 horas. Um livro bem fácil de ler e uma delícia, gente. Tudo que você pensa, pense ao contrário. Ele começa, olha só, ele começa assim: vamos começar com o pé direito, tomando algumas decisões erradas. E aí ele dá um exemplo aqui que é esse daqui, que é o Dick Fosbury. Ele, em 1968, quebrou o recorde de salto. E como que ele fez isso? Ele criou essa técnica de pular de costas. Até então, todos os competidores pulavam de frente para esse negócio que fica assim em cima, correto? E ele inventou esse método que é o Fosbury Flip. Tá? Antes dele criar esse método, o recorde olímpico desse pulo era de 1,73 m. E ele quebrou o recorde em 1968 com 2,24 m. 51 centímetros de distância do recorde mundial que existia até então. Então, por que ele começa com esse exemplo, né? Porque ele, para quem estava assistindo, ele estava cometendo um erro. Ele estava pulando de costas. Todo mundo pulava de frente. E ninguém imaginava que aquela técnica fosse dar certo. Um negócio super esquisito, super estranho, que hoje a gente vê como normal, mas que na época foi revolucionário. E por que eu tô falando isso? Porque esse livro ele me trouxe muitas reflexões sobre o Esperanto. Tem uma outra frase que ele coloca nesse livro aqui também, que é uma frase do George Bernard Shaw, que ele fala assim: o homem sensato se adapta ao mundo. O homem insensato adapta o mundo a si mesmo. Todos os progressos dependem do homem insensato. Então, gente, eu tô dizendo isso porque algumas pessoas têm uma visão de que o Esperanto é uma coisa meio de doido, meio de gente esquisita, de gente que não aceitou a solução de língua internacional que existe hoje, né, gente? Existe aí uma língua que se diz que é a língua internacional, convenceu as pessoas de que é a língua internacional, e, no entanto, no Brasil, por exemplo, a gente não aprende bem inglês no ensino médio, no ensino fundamental, não é? E no Brasil é onde melhor se ensina inglês com comparação com os nossos países vizinhos. Ah, mas você pode dizer que lá na Europa todo mundo fala inglês. Certo, mas lá na Europa, a Europa são países que têm mais dinheiro, né, gente? As pessoas lá têm mais dinheiro. E aí poderia argumentar que, enfim, basta todo mundo ter dinheiro para conseguir, mas é isso, gente. O problema linguístico precisa estar além disso, né? Precisa estar além disso. E a gente precisa ser insensato o suficiente para acreditar que é possível uma língua internacional que seja neutra, que seja fácil de aprender e, portanto, rápida de aprender. E essa língua existe, que é o Esperanto. Se você não acredita nisso ainda, você tem agora a chance de repensar isso. De repente, compra lá esse livro, Tudo que você pensa, pensa ao contrário, e você vai poder pensar ao contrário. E por que é pensar ao contrário? Porque, gente, eu sei que boa parte dos que estão assistindo aqui já acredita que o Esperanto vai ser língua internacional, mas pode ter certeza de que bilhões de pessoas no mundo ainda acham que o Esperanto não vai ser a língua internacional. Na verdade, bilhões de pessoas no mundo não sabem o que é o Esperanto, né? Existem aí alguns milhões de pessoas que acreditam no Esperanto como língua internacional. Esses milhões de pessoas, apesar de serem milhões, ainda é pouco para que o Esperanto realmente se torne a língua internacional. Mas estes poucos milhões de pessoas são os milhões de pessoas insensatas que daqui a algumas décadas vão ser o novo Dick Fosbury, né? As pessoas vão olhar para trás e vão pensar: nossa, aquelas milhões de pessoas bobas e insensatas que achavam que o Esperanto se tornaria língua internacional, no fim das contas, estavam certas. Estamos aí vendo, não é? Então isso vai acontecer aí dentro de algumas décadas. Eu acredito nisso. Isso já é um tema para um outro vídeo. Mas é isso, gente. Gostei muito. Esse livro me inspirou e me fez aí querer passar para vocês essa mensagem de que nós, que acreditamos que o Esperanto se tornará língua internacional, nós somos insensatos. Porque o que a realidade está nos dizendo aí, à vistas, né? O que está evidente aí de informação? O inglês está aí nos filmes, nas músicas, está se espalhando pelo mundo. Então é insensato acreditar no Esperanto? Por esse ponto de vista é. Eu não acho que seja tão insensato assim. Mas como eu disse, isso já é tema para outro vídeo. Gente, tchau. Diz la revido.